Batista, me fala da prevalência ou da incidência da dor após os 60 anos. Para tu teres uma ideia, na Associação de Reumatologia Americana, os Estados Unidos tem 300 milhões de habitantes, 1 em cada 3 americanos tem dor. 100 milhões de americanos se queixam de dores. Ou seja, então, presta atenção, considerando toda a população americana, inclusive as crianças, tirando as crianças fora, nós teremos 100 milhões de americanos com dores. Americanos adultos, americanos jovens e americanos idosos. A incidência na terceira idade das dores é no mínimo 50%. Porque nós estamos envelhecendo e nós estamos inflamando. Isso está vindo à tona agora. A inflamação faz parte do processo de envelhecimento. O que isso aí quer dizer, Abraão? Quer dizer que a inflamação faz parte da natureza. Ficar doente, Abraão, faz parte da natureza. Tá? Então, tu vais envelhecendo e vais inflamando progressivamente. Só que esse processo inflamatório que acelera o envelhecimento, por sua vez, ele pode dar em qualquer idade. Eu tenho no meu consultório várias pacientes abaixo dos 30 anos em que as mães vão com as filhas, as mães vão embora do consultório porque não precisam se tratar e as filhas mais jovens ficam. Para se tratar? Para se tratar. Eu tenho vários, não é 1, nem 3, nem 4. A pessoa, então, com idade não aceita o tratamento? Não, ela aceita sim, Abraão, mas acontece que esse processo inflamatório pode se instalar antes da terceira idade. Ela pode estar lá abaixo dos 40 anos, abaixo dos 30 anos. Me dá uma pista. Abaixo dos 50 anos. Quadro clínico. Quadro clínico de uma paciente abaixo de 50 anos. Tá. Uma dor nas costas que faz exame, raio-x e tudo e não aparece nada. Põe a mão. Onde que ela se queixa? Pode ser... aí é que tá. Depende. Ela pode ter dor só aqui e não ter nada. Então ela se queixa, olha, vai no médico, faz ressonância, faz raio-x, não tem nada. Ou ela pode ter dor lombar aqui e não ter nada. Mas a característica da dor é quando está o tempo para chuva, quando troca o tempo para frio, piora. E ela tem isso, às vezes, hoje eu tive um paciente no consultório, desde a adolescência ela tem dores. Quando vai chover? Não, dores crônicas que pioram quando chovia. Tu me entendeste? Então nós não temos, o que é característico é o seguinte, às vezes tem dores nos ombros. O John Lennon tinha essa queixa. Faz O John Lennon tinha essa queixa. Tudo que é exame e não tem nada nos ombros. E às vezes não, Abraão. Os joelhos, doem os joelhos. E isso faz raio-x do joelho, faz ressonância do joelho e o joelho está normal. Então isso já é a queixa da inflamação crônica sistêmica, ou seja, do reumatismo fisiológico. Tu considera isso reumatismo? Eu considero reumatismo porque a queixa é reumática. Nos exames que eu faço no consultório, eu vou mostrar para o paciente que é reumatismo. Exatamente. Então eu peço os exames laboratoriais que todos pedem normais, já esclarecendo o paciente. De 70% a 80% vêm negativos. E na terceira idade, que a gente pensa que é o máximo a terceira idade, que vai até os 85 anos, a gente pensa que é só ali. Tem pacientes que chegam normais até os 90, 91. E a parte... Eu tenho uma paciente que até os 91 ela fazia canteirinho para plantar as flores dela, plantar a alfacezinha dela. E aos 92 ela parou, com dores no corpo. Parou pelas dores? Pelas dores no corpo. Não foi pela certidão de nascimento? Não foi pela certidão de nascimento. E aí cansou de ir nos médicos. Mas é da idade, a senhora tem que se acostumar, né? Mas isso, não se conhecia isso, Abraão. Isso é da inflamação crônica sistêmica, o processo inflamatório do envelhecimento. João, dá para ajudar essas pessoas? De cada 10 pacientes que chegam no consultório assim e fazem os tratamentos que eu tenho da Suíça e da Alemanha, de cada 10, 9 saem muito bem. Então a proporção é 90%, é uma proporção bem significativa. Por quanto tempo tu consegues essa analgesia? Vai depender da faixa etária. Quanto mais jovem, tu consegue mais tempo. Mas eu tenho pacientes, por exemplo, da terceira idade, lá pelos 70, 80 anos, que vão a cada 3 anos no consultório repetir o tratamento. E aí é que está a nossa primeira reportagem. Nós conversamos com uma paciente, cujo nome eu tenho aqui, é a Ana, eu tenho o resto do nome, a gente não diz,
uma questão ética, obviamente, para respeitá-la, mas uma pessoa encantadora, com uma história extremamente comum, extremamente frequente, que você vai conhecer agora. Ana Júlia, o que estava acontecendo contigo? Estava acontecendo que eu me doía todo o corpo, as juntas, e dificuldade vinha horas que eu não entendia direito as coisas. É isso aí. Quanto tempo, mais ou menos, assim, dores e esquecimento? Uns 6 meses. Dores e esquecimento. É. O que tu achava que era? Eu nem imaginei as dores, que era tão forte que eu chorava de dor. Que juntas doíam? Todas. Põe a mão mais ou menos, onde mais doía? Aqui, mais era aqui. Quando doía? Sempre. Dormindo também? Não, mas me acordava, saía da cama andando bem devagarzinho. As dores iam diminuindo conforme o dia passava? Não. Vamos falar dos esquecimentos. E o esquecimento, se estou fazendo uma coisa, ou me levanto para fazer uma coisa e chego ali e não sei o que eu estava fazendo. É assim. Preocupa a gente, né, doutor? Até que a minha filha, que mora em Taquari, me ligou e disse: mãe, eu vi um médico no doutor Abraão, que ela é sua fã, e esse médico é para a senhora. No mesmo dia eu já liguei para cá e me tratei uns 6 meses e saí sem dor daqui. Questão de 3 aplicações aí, saí sem dor. Agora é a segunda vez que eu vim, já não com tanta dor, mas vim com dor. E já, graças a Deus, esse mês eu termino, ele vai me dar alta. Estou muito bem. Ele é, além de um bom médico, é uma boa pessoa. A idade, eu não pergunto, e é bem mais do que você possa estar imaginando. O quadro, dores. Todos os consultórios do mundo inteiro têm pacientes que fazem essas queixas. Só que a medicina não tinha uma resposta. Dizia, é assim mesmo. João Batista, é assim mesmo? Dá para alterar essa história? Não, como eu te falei, a margem de sucesso é muito alta, é 90%. Mas eu quero dizer para ti o seguinte, um outro detalhe do processo doloroso, do processo inflamatório pelo envelhecimento, do reumatismo do envelhecimento, é a memória. O paciente passa a ter queixas de demência, ou seja, ele passa a ter lapsos de memória, ele passa a desligar. O paciente começa a desligar, ele começa a esquecer o que ele foi fazer na cozinha, ele começa a repetir várias vezes a mesma pergunta, ele começa a contar várias vezes a mesma coisa. E tu pensa assim, mas a avó não tinha nada, como é que a avó está assim? É que a inflamação se somou com a esclerose do envelhecimento, ou seja, as artérias do cérebro estão calcificando. Quando inflama o corpo, o sangue não passa ali, não oxigena e começa a desligar o cérebro. Então tu passa a desenvolver uma demência aparente por falta de oxigenação cerebral da inflamação do reumatismo. É uma das maneiras de chegar por vias indiretas. Aliás, acontece isso na cardiologia. Uma das queixas mais frequentes num consultório de cardiologia, o médico, o cardiologista, pergunta para o paciente, como é que está a atividade sexual? Tudo bem, doutor? Não está. Já está com impotência. A ereção não se sustenta. Mas o que significa isso? Que o problema é em todas as artérias. No pênis tem um reflexo imediato. Hoje à noite não vai funcionar bem, ou não vai funcionar. O problema é que a artéria do coração está no mesmo estado. Isso é um sintoma novo. Agora vem a mesma queixa. Inflamação nas juntas, inflamação no cérebro. No cérebro. Se eu tenho só nas juntas, eu vou ter no cérebro também. Perfeito. E porque no cérebro, Abraão, a calcificação, por exemplo, nos outros lugares das artérias não é assim, tu não sente, mas no cérebro começa a faltar oxigênio para o cérebro e ele começa a cortar. Memória. Então, o paciente passa a ficar um demente ou demenciando pela esclerose fisiológica, pelo envelhecimento, mais a inflamação. É muito interessante, é uma coisa gratificante tratar. Deixa eu lhe fazer uma pergunta.